Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam bem-vindos à nossa primeira aula Português do Zero aqui no canal. Se inscreva aqui no canal, ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Toda semana estarei postando um novo vídeo para vocês se prepararem melhor para as suas provas. Então pessoal, a aula de hoje é sobre os conceitos de fonética, de fonologia e também vamos aprender a diferença entre fonemas e letras e fonemas. Também vamos falar sobre os encontros vocálicos, os encontros consonantais, os dígrafos. Então, todos esses assuntos é a base para que nós possamos aprender melhor a língua portuguesa. Então, vamos lá para a primeira informação. A fonética e a fonologia, elas investigam os sons da fala humana. A fonética, ela estuda os sons e a articulação. Observando essa imagem, traz o sentido de som, então acústico, música. Então, a fonética é o estudo dos sons das palavras. A fonética também estuda a articulação, que é o nosso aparelho fonador. Então, observe que todo esse sistema é responsável pela emissão dos sons das palavras por meio da fala humana. Todo esse sistema que vocês estão observando, a cavidade nasal, nariz, a língua, cavidade oral, cordas vocais, céu da boca, palato mole, trato vocal, faringe, laringe, todo esse sistema é responsável pela emissão dos sons das palavras através da fala humana. A fonologia é essa parte da gramática que se aprende a pronunciar bem as palavras e, consequentemente, aprender a separar corretamente as sílabas. Então vamos lá. A fonologia, ela investiga o sistema linguístico, que é a arte de falar bem, o nosso idioma. A fonologia é a organização mental da fala humana. A fonologia é a organização dos sons da língua, ou seja, a organização dos fonemas. O fonema é a menor unidade sonora produzida. Vamos entender melhor a diferença entre letras e fonemas. Letras é o sinal gráfico. Os fonemas é o som que essas letras podem produzir. Então, é bem diferente. A letra é a grafia, o sinal gráfico da escrita. Para entendermos melhor, eu vou mostrar para vocês alguns exemplos. A palavra rato temos 4 letras e 4 fonemas, porque todas as letras elas são pronunciadas. Outra palavrinha que eu escolhi como exemplo é a palavra carro. A palavra carro tem 5 letras e 4 fonemas, porque RR tem um único som, representa um único som. A próxima palavra é a palavra táxi. A palavra táxi tem 4 letras e 5 fonemas, que é o contrário da palavra carro. Por quê? Porque houve um acréscimo aí de mais um fonema. Então, o X tem som de KS, K seguido de S. E por conta disso, eu tenho 5 fonemas. Outra palavrinha também é a palavra nascimento. E muita gente tem dúvidas. A palavra nascimento tem 10 letras e apenas 8 fonemas. Não se pronuncia o S. E o E e o N, eles têm um único som. Daqui a pouco a gente vai entender melhor. Então, os sons linguísticos classificam-se em vogal, semivogal e consoantes. Daí, vocês podem até me perguntar, nossa, eu estudei esse assunto lá no ensino fundamental, lá na 2ª série. É importante estudar esse assunto, é muito importante estudar esse assunto, revisar esse assunto, porque é a base para vocês entenderem os encontros vocálicos, os encontros consonantais, dígrafos e também compreender os conceitos de fonética e fonologia. Vogal é o núcleo das sílabas, é a parte mais importante das sílabas, é a base das sílabas. E as vogais são sons emitidos sem obstáculos, sem impedimento. As vogais são classificadas em vogais orais,
vogais nasais e vogais tônicas e átonas. Vamos entender melhor. As vogais orais, os sons são emitidos somente pela boca. Já as vogais nasais, elas são emitidas pela boca e pelo nariz, pelas fossas nasais. As vogais tônicas são pronunciadas com mais intensidade, com mais força do que as vogais átonas. Um exemplo de vogais tônicas que são pronunciadas com mais intensidade, a palavra vovô, a palavra sapo, sapo, sapo. Então, você pronuncia o SA com mais intensidade. Então, vovô, com mais intensidade, vô. As semivogais, por sua vez, são pronunciadas com menos intensidade. Os fonemas I e UR são fonemas classificados como semivogais. Quando se ajuntam a uma vogal, são pronunciados com menos intensidade. Os fonemas E e O também são classificados como semivogais. Por exemplo, a palavra care e a palavra lousa. O I da palavra care e o U da palavra lousa são considerados semivogais. O O da palavra pão e o E da palavra cães, semivogais. Para entendermos melhor a diferença entre vogal e semivogal, as vogais, como eu já mencionei, elas são o centro das sílabas. E as semivogais nunca podem exercer o papel das vogais. As vogais, como eu já mencionei, é o centro das sílabas, é a base das sílabas. E as semivogais nunca desempenham esse papel. As vogais é o apoio das semivogais. As consoantes se caracterizam pelo fato dos sons ser emitidos com obstáculos, uma vez que não conseguem sair livremente pela boca. Elas somente formam sílabas com uma vogal, daí o nome consoante, com o som de uma vogal. O ditongo é o encontro da vogal e da semivogal. Então vamos entender melhor a classificação dos ditongos. Os ditongos são classificados em crescentes e decrescentes. Os ditongos crescentes ficam assim: semivogal mais vogal. A semivogal vem antes da vogal. Um exemplo, a palavra quase. O é uma semivogal. O som é pronunciado com menos intensidade. E o A é a vogal. Então, na palavra tranquilo, o U é a semivogal, pronunciado com menos intensidade, e o I é a vogal. Os ditongos decrescentes é ao contrário dos ditongos crescentes. A vogal vem antes da semivogal. Por exemplo, a palavra pai, a vogal vem antes da semivogal, o I é pronunciado com menos intensidade, com menos força. A palavra muito, o U é uma vogal e o I é uma semivogal, pois o I é pronunciado com menos força. Temos outra classificação, que é o ditongo oral e o ditongo nasal. Nos ditongos orais, a pronúncia do ar passa apenas pela boca. Temos aqui então os ditongos orais, palavra mágoa, peixe, herói, vil, mal, caixa. Então, são exemplos de ditongos orais. E temos os ditongos nasais, que são pronunciados pela boca e também pelo nariz, como por exemplo, temos aqui as palavras mãe, cãibra, põe, muito, cães, pães. Também temos as palavras vejam, bem, benzinho, imagenzinha. Vocês podem até perguntar, mas professora, a palavra vejam, bem, benzinho, essas palavras são consideradas semivogais. O EN e o interior das palavras derivadas são consideradas ditongos nasais. E quando você pronuncia vejam, é como se você escutasse o no final. Vejam, bem. A palavra benzinho é derivada da palavra bem. A terminação final é como se ela tivesse uma vogal. Os tritongos são classificados em tritongos orais e tritongos nasais. Os tritongos orais
o ar passa apenas pela boca. Na palavra Uruguai, eu tenho U, A, I, semivogal, vogal e semivogal. Na palavra enxágue, eu tenho a semivogal, uma vogal e uma semivogal. Os tritongos orais, que o ar passa apenas pela boca. Nos tritongos nasais, o ar passa pela boca e também pelo nariz. As palavras saguão, saguão, eu tenho uma semivogal, vogal e uma semivogal. Enxaguam são tritongos nasais. É considerado tritongo quando as 3 letras são pronunciadas. Na palavra queijo, não há presença dos 3 sons vocálicos. A palavra meia não é considerada tritongo porque os 3 sons vocálicos não estão na mesma sílaba. Nos hiatos ocorre o encontro de 2 vogais, que elas se separam e elas ficam em diferentes sílabas. Poesia. Outro exemplo também é a palavra baú, país, álcool. 2 vogais que ficam em diferentes sílabas. Dia, coelho, faísca. Todas essas palavras são consideradas hiato. Também os encontros consonantais, que é o agrupamento de consoantes. Temos aqui alguns exemplos de encontro consonantal, como por exemplo, a palavra vidro, plano, flor, psicólogo, cacto, Brasil, psicologia. Não ocorre o encontro consonantal na palavra campo e lenda, porque as letras M e N assumem o papel de semivogal, produzindo assim sons vocálicos. Os dígrafos são grupos de letras que representam um único som. Alguns exemplos: chave, molho, unha, aranha, osso, terço, cresça, exceder, guerra, queijo. Então, todas essas palavras são consideradas dígrafos. Também temos os dígrafos vocálicos, que é campo, tempo, lindo, pombo. Essas palavras, mundo, amplo, linguagem, ombro, fundo. Observe que AM, EM, EN, IM, IN, OM, ON, UM e UN servem para representar as vogais nasais, um único som. Gente, essa foi a aula de hoje. Deixa seu like aí, não assista sem se inscrever aqui no canal, tá bom?